tema é guerra na Ucrânia e quem conversa conosco a respeito é o professor livre-docente de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Bom dia, Nasser. Bom dia, Glauco. Prazer estar aqui com você e quem nos acompanha. Prazer é nosso em recebê-lo, Nasser. Ontem, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que as conversas para se chegar a um possível acordo de paz com a Ucrânia estão em um beco sem saída. Foi o termo que ele usou. O presidente russo afirmou ainda que os ucranianos teriam torpedeado as conversas para um acordo de paz ao falsificar, segundo ele, evidências de que os russos teriam cometido crimes de guerra. Como é que você analisa essas declarações de Putin dadas ontem, Nasser, e também o cenário atual de guerra na Ucrânia, que parece que um acordo de paz, pelo menos por essas declarações e também por outras, ficou um pouco mais distante? Olha, quando você tem uma guerra, você tem os objetivos declarados, né, que os estadistas, os diplomatas anunciam, e você tem, por vezes, também os objetivos que não estão explícitos, né? Além disso, no decorrer de uma guerra, esses objetivos também eles mudam, né? Então, acredito que esse é o principal empecilho. Quer dizer, houve um momento onde a resistência da Ucrânia foi além do esperado, e a partir daí, os países da OTAN, principalmente os Estados Unidos, começou a alimentar a esperança nos ucranianos que eles poderiam vencer a guerra, né? Aliás, está isso até o momento. Então, o número de armas e o tipo de armas foram se modificando ao longo da guerra, as sanções se intensificaram e, portanto, o objetivo do lado da Ucrânia passou a ser vencer a guerra, coisa que não existia no início. Então, acredito que esse é um dos principais empecilhos de um lado. De outro, a Rússia acabou estendendo, né, o território que está ocupado, né? Então, inicialmente era uma parte da região de Donbass, não ela totalmente, e agora, se a gente olhar o mapa, isso já se estendeu e vai até próxima a Odessa, né? Lá na outra ponta. O Mar de Azov também já está praticamente bloqueado pelos russos e vão tentar depois uma parte ou todo o Mar Negro, que seria né, uma vitória mais completa da Rússia, fechando o acesso ao mar à Ucrânia. Então, as pretensões também elas aumentam, né, de ambos os lados. E, portanto, aí a coisa começa a ficar difícil, porque do lado da Rússia, a Rússia não vai sair disso, acredito, desocupando o território, né, de todo esse leste da Ucrânia, né? E isso, por outro lado, a Ucrânia não vai aceitar. Então, o que tudo indica, vai se prolongar bastante essa guerra. Agora, isso difere um pouco, porque muitos das condições iniciais da guerra, Nasser, porque no início muitos analistas entendiam, inclusive, que a Rússia tinha essa intenção de ocupar ali principalmente a faixa junto à fronteira com o próprio país, mas depois esse domínio foi se expandindo, mas a essa altura dá para dizer que, por exemplo, a Rússia quer um domínio quase total da Ucrânia, sendo que é um país muito grande, inclusive, existem ali muitas diferenças do ponto de vista, enfim, da própria topografia do país. Você acha que é isso que a Rússia quer hoje, ou na verdade ainda é algo que está mudando conforme o andamento do conflito, Nasser? Não, eu acho que mudou. Acho que a Rússia, acredito eu, desde o início não queria isso. Quer dizer, acho que a Rússia o que queria no início, a forma do ataque, era derrubar o governo da Ucrânia, né? Tanto é que a ideia era caminhar para Kiev, que tinha todo aquele comboio para chegar em Kiev, derrubar o governo, colocar um outro governo aliado. Não conseguiu, teve bastante resistência, reordenou as tropas, as forças e está concentrando tudo no leste. Então, o que eu acredito que aumentou a pretensão, nem a Ucrânia inteira, nem a região Donbass, mas uma região maior que abrange todo o leste da Ucrânia. Acredito que seja isso. Então, o porto, né, da cidade de Mariupol, que é essencial, estratégico, tem uma resistência, pequena resistência lá ainda, mas estão cercados. Acredito que se cai
definitivamente entre hoje e amanhã, e é uma grande perda para a Ucrânia, esse porto, como outras cidades que estão caindo sistematicamente. Então, eu acredito que essa pretensão da Rússia, esses objetivos, serão difíceis de serem demovidos. Eu acho que a Rússia já, o Putin tem isso em mente, né? Se a gente olhar o mapa, você vai ver toda uma faixa, né, do leste da Ucrânia ocupando com a fronteira com a Rússia e mais lá na região próxima da Crimeia, né, que foi separada da Ucrânia. Então, acho que essa extensão de território na geopolítica, eles chamam buffer, né, a zona de amortecimento, né, que ficaria entre a Rússia e a Ucrânia, com essa região separatista. Eu acredito que esse seja o principal objetivo hoje da Rússia, consolidar isso. E por isso as tropas estão fazendo uma grande concentração nessa região. Espera-se uma grande batalha, inclusive nos moldes da Segunda Guerra Mundial. Inácia, nós sabemos que além da guerra em si, existe também uma outra guerra, que é a guerra da informação e principalmente da desinformação, que tem circulado bastante até mesmo nos meios de comunicação tradicional da mídia ocidental. Mas dentro desse, digamos, caos informacional, é possível a gente dimensionar algo que às vezes é pouco analisado, o papel desenvolvido pelas milícias paramilitares presentes na Ucrânia, principalmente aquelas de inspiração de extrema-direita, dentro desse conflito? O que se fala bastante, e é evidente, é o batalhão Azov, né? Esse batalhão ele foi constituído por milícias na crise da Ucrânia em 2014, 2015, e durante todo esse tempo, até hoje, eles foram bem treinados, né? Então, eles estão demonstrando uma capacidade de ação militar, de manejo de armas, principalmente mísseis antitanques, e uma boa parte deles é que estava na cidade que eu mencionei de Mariupol, que é ali a região. Então, essas milícias têm um poder, inclusive alguns dizem, né, que já há um tempo o presidente Zelensky é o tipo de refém dessas milícias. Recentemente, foi pouco noticiado por aqui, o Zelensky esteve falando com o parlamento grego. E, na ocasião, ele homenageou um militar, um miliciano, conhecido como pertencente a esse grupo de extrema-direita. Diante disso, o Varoufakis, né, que é um famoso economista de esquerda, que estava apoiando a Ucrânia, ele se manifestou publicamente no Twitter que não admitia aquele gesto do Zelensky. Então, você vê que mesmo passado todo esse tempo, essa exposição, ainda ele continua apoiando esse batalhão, porque, no fundo, ele é um tipo de refém, né? Então, há uma... E o interessante é que na Ucrânia há uma descentralização dessas unidades militares. Então, de certa forma, elas têm uma autonomia nas regiões em que estão. Portanto, tem sim a presença deles, e essa derrota em Mariupol vai ser significativa para a Rússia. Ainda de desinformação e informação também, Nasser, uma matéria do jornalista Jim Loeb, que inclusive você citou no seu perfil no Twitter, mostra que o tempo que a ABC, a CBS, a NBC, as três principais redes de televisão americanas passaram a reportar sobre o conflito na Ucrânia, excedeu ou igualou a cobertura de todas as outras guerras nos últimos 31 anos, o que é bastante curioso, porque é uma guerra que os Estados Unidos não enviou tropas do próprio país, inclusive superando o pico de cobertura da guerra no Iraque, muito, ou seja, é de fato algo bastante amplo, né? Isso acaba evidenciando que, apesar de não haver o envolvimento de tropas militares dos Estados Unidos, de envio de soldados, os Estados Unidos estão mais do que envolvidos e são atores protagonistas também nesse conflito, Nasser? Sem dúvida, eu entendo que os Estados Unidos é o principal protagonista. Quer dizer, desde dezembro do ano passado, quando houve uma reunião do Biden com o Putin apresentou uma proposta, o Biden rejeitou, e desde então o Biden que tem conduzido isso. Inclusive a revelia das lideranças europeias, né? E a condução do Biden tem sido muito, muito dura, tem feito declarações que realmente
na expressão popular, queimam as pontes, né? Você estava falando de acordos, aquelas declarações do Biden é difícil, né? E, ao mesmo tempo, não só declarações, o apoio material. Essa semana, mais 700 milhões em armas. Ontem, o Biden fez uma reunião importantíssima com os maiores produtores, fabricantes de armas dos Estados Unidos, com o recado de impulsionar a produção de mísseis, de drones, né? Interessante que o secretário de Defesa dos Estados Unidos era um militar, mas era um dos CEOs da Raytheon, que é a principal empresa que está relacionada à produção dessas armas. E para completar esse quadro, Glauco, que é interessante, há cerca de 2 semanas saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, e lá na pesquisa 17% das pessoas apontavam que os Estados Unidos estava em guerra com a Ucrânia, desculpa, com a Rússia. E outros 30%, ou seja, somando aí dá 47%, quase 50%, diziam que os Estados Unidos iam entrar em guerra com a Rússia logo, logo. Então, ou seja, tem a ver com isso que nós estamos falando. A forma como o presidente fala, a forma como os meios de comunicação estão relatando, né, a intensidade disso, como foi dito aqui da pesquisa, leva a crer para o público americano que os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia. E, de uma certa forma, está. Né? Eu acho que redita aquilo que chamava a guerra patrocinada, né? na Guerra Fria, e agora é uma guerra patrocinada, né? Os Estados Unidos não envolvidos. Logo no início do conflito, a própria senadora Hillary Clinton, ela lembrou o apoio dos Estados Unidos ao Afeganistão na década de 80, dizendo ela, para derrotar os russos e vamos fazê-lo de novo. Então, essa vinculação aí está muito clara, da presença dos Estados Unidos e dos Estados Unidos a todo momento estimulando a continuação da guerra. Né? Em nenhum momento, você não vai ver em nenhum momento alguma sinalização de parte do governo americano para alguma tentativa de paz. Então, esse, eu acredito, seja o principal motivo, inclusive, pela qual a guerra vai se estender. E esse comentário da Hillary Clinton é particularmente infeliz porque a gente sabe as consequências, inclusive para os próprios Estados Unidos, em relação, por exemplo, aos atentados de 11 de setembro, da derrota da União Soviética com o apoio dos Estados Unidos ali e o que aquilo acabou gerando, né, Nasser? Então, é algo realmente despropositado o comentário da ex-secretária de Estado dos Estados Unidos. Sim, sem dúvida. E aí, a questão das armas, né? Outro dia eu vi algum desses vídeos e me chamou a atenção isso, esse poder. E provavelmente do Batalhão Azov. Aparece ali um militante do Batalhão Azov, a câmera no capacete dele, ele sobe um telhado, ele está com uma arma que é um antimíssil, e ele olha na luneta um tanque, mais de 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, ele lança o míssil e destrói o tanque. Essas armas vão ficar na mão desse pessoal, mesmo com o término da guerra. Então, aquilo que se colocava lá no Afeganistão, óbvio, a Ucrânia é diferente, toda a situação, mas repete mais ou menos essa situação, onde você tem um poder que descentralizado após uma guerra, né, uma situação de pós-conflito, né, se houver a cessação, obviamente, e esses grupos descentralizados com armas. Né? Então, é um cenário bastante preocupante esse, inclusive, que virá depois da guerra. Outro dia também o Zelensky deu uma declaração muito preocupante, diz, bom, quando terminar essa guerra, não se surpreendam, nós vamos adotar aqui na Ucrânia um modelo Israel, palavras dele. Nós vamos ter pessoas armadas nos supermercados, nos cinemas, nós vamos ter polícia, a Guarda Nacional, nós vamos ter militares e até vamos permitir certos grupos de cidadãos andarem armados. Isso foi uma declaração dele. Então, é esse cenário que se vislumbra aí para a situação da Ucrânia. Nasser, você falou da escalada dos comentários de Joe Biden, né? Ontem ele também chegou a acusar o
Vladimir Putin de ser ditador e falou da palavra genocídio, tentando associar isso, o termo, às ações da Rússia na Ucrânia. Só que internamente isso tem acabado, todo o posicionamento de Joe Biden tem fortalecido a extrema-direita do país, né? Trump parece que ressurge ainda com mais força e isso também pode ter um impacto no resto da Europa, porque cenários de instabilidade como esse causado e agravado pela guerra na Ucrânia vão acabar favorecendo movimentos e figuras políticas de extrema-direita, Nasser? Com certeza. Se você olhar para os Estados Unidos, a pesquisa dá assim, a grande maioria da população apoia, né, a Ucrânia contra a Rússia, apoia a guerra da Ucrânia. Mas uma maioria, uma razoável maioria, é contra a condução do Biden. Então, Biden perdeu popularidade. E teremos eleições aí para o Congresso no segundo semestre. Então, se dezembro a derrota do Biden. Mas eu diria que tanto nos Estados Unidos como na Europa, o principal fator aí é econômico. Então, disparada de inflação, Espanha, Alemanha. A Alemanha está chegando a 8,5%, 9%. Tem gente dizendo que vai chegar a 10%. Isso é 10% de inflação, na Alemanha é um caos. A França já está dando esses sinais com a ascensão da Le Pen e do Mélenchon, né? Porque significa também uma certa rejeição, né, da postura do Macron durante a guerra. Então, a crise econômica tende a fortalecer essa ideologia que diz proteger a nação, né, que ser um nacionalismo defensivo, nacionalismo que se volta, né, contra migrantes, refugiados, sob o argumento que está tomando emprego. Então, a crise econômica, eu acho que é um poderoso ingrediente nisso tudo que vai favorecer, ou tende a favorecer, grupos mais à extrema-direita. E lá na Rússia está favorecendo Putin, né? O Instituto de Pesquisa, que é independente na Rússia, inclusive muito criticado pelo Putin, apontou há 2 semanas o crescimento da popularidade do Putin durante a guerra. Então é isso, os cenários, esses cenários que se vislumbram pós-guerra, eles não são dos melhores, não, é preocupante. Então está crescimento do nacionalismo e os países europeus aumentando o orçamento militar. A Alemanha aumentou em 2%. É um cenário de uma situação de tensão, de belicosidade muito preocupante. Nasser, nós vamos continuar acompanhando o desenrolar dos acontecimentos na guerra da Ucrânia e contamos com você mais vezes aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, Nasser. Até a próxima. Prazer, até mais. Até. Conversamos aqui com o professor livre-docente de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.